Voltamos então agora para falar de acessórios. Isso mesmo, nós vamos falar de acessórios. Então você conheceu a caneta ou as canetas, percebeu aí que existem várias opções no mercado de canetas para você adquirir. Então é importante saber que além das canetas, você também vai ter que comprar os acessórios que nós chamamos de consumíveis. Isso é muito importante para você aprender a fazer o seu preço também, a calcular quanto você vai cobrar na técnica de intradermoterapia pressurizada. Porque não é somente o investimento da caneta. Eu não tenho somente que investir no equipamento. Eu tenho que investir também nos acessórios, naquilo que eu vou consumir a cada sessão, a cada aplicação, com cada cliente, tá? Então os consumíveis, não é que você também vai comprar, abrir um hoje e uso com o mesmo cliente até o fim. Não, você vai comprar o consumível e ele é de uso único, de uso único. Você tem que ter esse conhecimento, esse entendimento. Então, ó, aqui eu selecionei para vocês os acessórios que nós vamos utilizar, né? Então, que nós trabalhamos aqui, dentro dos consumíveis. Então, nós temos que trabalhar com a seringa, que eu vou mostrar para você aqui o modelo de seringa. Existem dois que nós vamos trabalhar mais facilmente. Um é a seringa de 0,3 ml e outro é a seringa de 0,5, que você já viu, mas nós vamos reforçar aqui. Então, aqui eu tenho a seringa de 0,5. Essa é uma seringa de 0,5. E essa é uma seringa de 0,3. Aproximando mais, ó. 0,5, 0,3. Certo? Vocês vão ver aqui o caps, que é essa borracha amarela, né? Um amarelo verde-limão. O caps, como vocês podem ver nessa imagem à direita, na seringa, ele é um amortecedor. Você vai acoplar aqui, uma borracha que você acopla aqui. Ela é muito utilizada na aplicação de anestesia. Então você vai pegar a boca do cliente, abrir, colocar o caps aqui e colocar para amortecer. Existem alguns até que é mais curvo, que ajuda a você fazer a angulação correta, por dentro da boca, tá? Então isso tudo é por dentro da boca. Abre a boca, vai lá e coloca. Ah, em que momento eu vou fazer isso na estética? Em momento nenhum. Na estética você não vai fazer em momento nenhum. É um adaptador muito utilizado para a área da orofacial, dos dentistas poderem trabalhar, ok? Na estética nós não vamos trabalhar. Também pode ser utilizado para amortecer o impacto no capilar. Existe a necessidade de eu comprar ele para o capilar? Não precisa. Ele é muito mais útil realmente quando o assunto for trabalhar facial na aplicação de anestesia bucal. Então, o pessoal da dentística é que vai trabalhar com esse tipo de caneta, porque, como eu mencionei para vocês, a caneta ela já vem de longo tempo, ela era utilizada por outros perfis de profissionais até chegar na estética. Para você ter noção, a caneta pressurizada ela já existe desde 1950. Existem relatos de 1950, de 1950 a 1980 foi um boom na sua utilização para vacinação em massa. Para vacinação em massa. Tem artigos que trazem este apontamento, este levantamento. Tá? Então, há muitos anos se trabalham aí com a técnica de pressurizada. E aí existe o transferidor, que aqui vocês vão ver o transferidor. Esta agulha, né, onde eu vou transferir o produto com a agulha. Este de agulha que está no centro da tela é que meu mouse não consegue, não me permite desenhar para vocês, mostrar para vocês, tá? Mas eu vou ver se eu faço isso aqui, ó. Pronto, ó. Acho que deixando o meio termo fica mais fácil.
mas aí não consigo mostrar aqui. É porque ficou eu metade da tela e a imagem, mas eu não consigo apontar porque a câmera teria que estar pegando aquilo que eu estou apontando. Mas você já sabe qual é o transferidor. Esse que com agulha de metal, é o transferidor para a seringa de 0,3 ml. Este é o que nós utilizamos para a seringa de 0,3 ml. O transferidor ao lado, ele é o transferidor que vai na seringa de 0,5 ml. Então, dependendo da seringa, eu tenho um tipo de transferidor para trabalhar. Então, quando você for comprar o seu acessório, vocês costumam errar muito na primeira compra. Ah, eu vou comprar pela primeira vez. Eu já vi profissional comprando uma caneta que só permite a seringa de 0,3 e aí ela compra a agulha, o transferidor de 0,5, né? Então você não vai conseguir trabalhar. Você precisa comprar de acordo com aquilo que você vai utilizar. Então, comprou a caneta, a primeira coisa a se saber é qual é o modelo de seringa que a minha caneta aceita. Olha, eu estou pegando aqui um transferidor para vocês visualizarem na minha mão. Fica mais fácil. Tá? Então, quando eu falo na seringa de 0,3, é essa daqui. Uma seringa de 0,3, ó. Está escrito nela 0,3 ml e aqui eu tenho o transferidor. Aqui ele está com o protetor, ó. Esse é o transferidor, ele é uma agulha. Ele é uma agulha. Uma agulha. Eu vou colocar no frasco e aí, deixa eu colocar o protetor só para me proteger, tá? Eu vou perfurar o frasco, vou acoplar. Vocês já aprenderam isso no curso de habilitação, só estou reforçando. E aí você consegue extrair o produto a partir de então. Comprou a caneta, sua caneta é de 0,5, tá? De 0,5 ml. Você só vai conseguir comprar seringas de 0,5 ml. Não adianta querer comprar outro tipo de caneta. E aí, o adaptador dela é diferente. O adaptador dela é esse do slide transparente, tá? Esse de cima, logo abaixo da palavra acessórios. Ele é um transferidor todo em plástico. A sua agulha é uma agulha plástica e você vai acoplar perfeitamente na sua seringa de 0,5. Existem, tá? Então, o que eu tenho que comprar de acessório? Caneta é um equipamento, perdão, de acessório de consumível. Eu tenho que ter a seringa e o transferidor. Este é o consumível. E aí também é um consumível o ativo que eu vou injetar, não posso esquecer disso. Tá? Então, além do investimento na caneta, eu tenho que investir nos consumíveis, e aí de acessório, de consumível em acessório, eu tenho a preocupação com a seringa e com o transferidor. É uma seringa e um transferidor por cliente naquele dia, naquele momento. E digo mais, tá? Existem procedimentos em que você vai utilizar mais de uma seringa naquele momento. Para vocês terem uma ideia, ó, a seringa, ó, eu estou puxando e ela não vem. Tá duro. Aqui eu puxo e ela está vindo, ó. O êmbolo, que é essa borracha preta, ela está andando, ó. Essa daqui não está andando. Sabe por que não está andando? Tem um êmbolo branco, ó. Um êmbolo branco aqui, que está pintado de azul. Porque eu já usei muito em aula, em testes, em demonstrações, essa seringa. E chega um determinado momento, de tanto você pressurizar e bater, o êmbolo, essa borracha, ela se desgasta. E ela aquece muito e dilata. E ela trava dentro da seringa. Quando isso acontece, Everton? Quando eu já dei muitos disparos. Normalmente, nós vamos conseguir trabalhar até 20, 25 disparos com uma seringa dessa. Lembrando,
É um material de uso único, para um único cliente naquele momento. Então, imagine só você trabalhar um corporal, onde você vai fazer um abdômen muito grande. E aí, só no abdômen, você tem 40 pontos de aplicação que você pré-determinou. E ainda vai trabalhar a gordurinha ou celulite nas coxas e no bumbum da sua cliente. Ao total, são 100 disparos. Você pode já se programar para cada 20 disparos incluir uma seringa. Na hora de precificar para o teu cliente, é por isso que eu digo, trabalho dentro da estética, a gente tem que cobrar por área de aplicação. E nem dentro dessa área de aplicação eu consigo ter uma noção de quanto eu vou gastar. Então, quando eu falo em um quadrante ali, uma área, um abdômen, que eu tenho 20 disparos, eu vou gastar só uma seringa. Se deu 35, eu sei que eu vou ter que gastar 2 seringas. Se a cliente quer trabalhar abdômen, glúteo, coxa, não tem problema. Eu posso trabalhar? Posso, mas eu já calculei lá a área, são 80 disparos que eu tenho que dar. Eu tenho que calcular que eu vou gastar 4 seringas. A cada 20, eu já posso até trocar, não precisa nem dar, até dar 25 não, tá? Porque nem sempre ela vai chegar até 25. Então, você calcula que você a cada 20 disparos vai ter que substituir a seringa. Então isso é muito importante, você conhecer um pouco mais do acessório, da vida útil do acessório, para que você não tenha prejuízos. Porque se você fecha com a cliente, eu vou fazer os 80 disparos, cobrou um preço lá, deu desconto para ela. E aí na hora de trabalhar, chegou lá no 25º disparo, trava, acontece isso aqui, ó. Aí o que você vai fazer? O cliente percebe na hora ali, né, o seu nervosismo, meu Deus, vou abrir outra, abre. Aí começa a trabalhar, você fala assim, foi só essa. Aí chegou lá no 20º disparo, 23º disparo, travou. Aí você vai ter que jogar e pegar outra. Quando você vai ver, se você não sabe disso, você tem prejuízo, porque você calculou usar uma seringa tem, seringa ou ampola, é o nome que se dá. Uma seringa custa aproximadamente R$20, e aí uma coisa é usar uma seringa a R$20, outra coisa é eu ter que usar 5 seringas, são R$100. Então eu preciso conhecer do acessório. Everton, então só existem esses 2 modelos de seringa, esses 2 modelos de transferidor. Transferidor é aquela peça, o encaixe ou adaptador, tá? Transferidor ou adaptador é o nome. É a peça que eu encaixo que vai me permitir extrair ali o produto ativo de dentro do frasco. Volto a repetir, você já sabe disso, foi dito isso dentro da habilitação, mas estou aqui reforçando porque é importante que você conheça, se familiarize com esses nomes, para não haver engano, equívoco, para que você possa precificar sem nenhum prejuízo, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, eu mostrei para vocês um modelo de caneta que está chegando no Brasil que ela tem 1 ml na ampola dela, na seringa. Então ela vai ser um pouquinho maior, um pouquinho mais espessa aqui, né? Mais larga. E aí você vai ter um transferidor para aquele tipo de caneta. Então você precisa saber disso. Comprou uma caneta? Qual é o tamanho da seringa? Normalmente é universal, tá? Essa de 0,5 ela vai caber na Comfortin, que é de 0,5, ela vai caber na Smart Press, que é de 0,5, na XS, né, da GR, ela vai caber na Mesodoctor, porque a Mesodoctor ela comporta tanto a seringa de 0,3 quanto a de 0,5. Tem um adaptador, você troca ali o adaptador, que é uma peça metálica, que vem, e aí você faz a troca aqui, ó. Então, por exemplo, aqui a caneta, ela está com um bocal para 0,5. Para 0,5. Eu vou conseguir rosquear de 0,5. Essa daqui está para 0,3. Eu rosquei aqui de 0,3. Só que se eu quiser trabalhar com a 0,5 aqui, eu troco o bocal. Esse bocal solta, eu pego um outro, deixa eu ver se está aqui comigo no meu estojo. Provavelmente, aqui. Eu tirei a de 0,5 e eu coloco a de 0,3. Eu faço a adaptação. Então, essa caneta, a Mesodoctor, ela tem, um dos diferenciais dela aqui é justamente poder trabalhar com 2 modelos de seringa, tá? Não é 2 níveis de pressão, são 2 modelos de
seringas, ok? Então, tanto a 03 quanto a 05, ela pode me servir muito bem. E aí, voltando lá para esse novo lançamento, ela vai ter uma seringa diferente, ela vai ter um transferidor diferente. O mesmo vale para o modelo anterior da EasyJet, tá? Da Pencare EasyJet. Ela tem uma seringa de 3,5, tá? De 0,35 ml. 0,35 ml. Não são 3,5 ml, é 0,35 ml. Então ela é diferente também. A seringa é diferente e o adaptador, o transferidor é diferente também. Você não consegue comprar universal. Tá? Então não, eu comprei a da empresa X. Não, você tem que comprar exclusivamente com eles. Por isso você precisa entender um pouco sobre acessório, porque senão você acaba comprando uma caneta e não se atenta a qual é o tamanho de seringa que adapta nela. E aí você acaba fazendo uma compra equivocada, como eu já vi muita gente fazendo por não prestar atenção nestes pequenos detalhes. Então era isso. Conseguimos então rever aqui quais são os acessórios, os consumíveis que nós utilizamos. Existe uma importância em conhecê-los justamente por conta do preço. Transferidor custa em média R$20, um pouquinho mais às vezes. E a seringa também custa em média R$20, um pouquinho mais. Se você não sabe, não tem essa informação, você compra errado, você vai desperdiçar o seu dinheiro e aí é prejuízo para o bolso da empresa. Então, encerramos aqui o tópico de acessórios e você conheceu um pouquinho mais sobre os acessórios que compõem a técnica de intradermoterapia pressurizada.